Trouxe Bíblia, abra ela, por favor. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Pai, nós nos sujeitamos a Ti, totalmente e sem reservas. Nós não saímos de casa, Senhor, para outra coisa, que não seja para prestar um culto ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nós. Obrigado pela Tua palavra que é viva. Obrigado pela Tua palavra que é real. Obrigado pela Tua palavra que é consolo, que é força, que é ânimo. Pela palavra que é coragem, pela palavra que é transformação. Palavra que é renovo. A palavra, Senhor, que cura de dentro para fora. A palavra, Senhor, que abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento. A palavra que quebra o jugo e despedaça os ferrolhos de ferro e quebra as portas de bronze. É a palavra, Senhor, que faz com que as algemas das mãos e as amarras dos pés sejam despedaçados e os nossos joelhos trementes passam, Senhor, a ser fortalecidos e avancem segundo os anseios e os propósitos do Senhor. Obrigado, porque esta palavra, Senhor, que cura e renova, esta palavra que nos faz benditos, esta palavra que nos chama de mais do que vencedores, esta palavra que nos chama de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido, é esta palavra que faz, Senhor, com que os nossos ouvidos estejam sempre atentos. Eis que pus uma porta aberta diante de vós, que ninguém pode fechar. É esta palavra que nos dá, Senhor, e nos faz gabaritados a acessar o que o Senhor tem para nós. Ministra-nos agora, fala conosco, instrui-nos, nos dê a semente adequada, leva-nos, ó Pai, o entendimento e a compreensão deste tempo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Domingo passado a gente aprendeu o Salmo 73, o Salmo que Asaf cantou, e a gente entendeu que quando ele perde os olhos do foco, do alvo, da meta, do objetivo, do propósito real, ele começa a compreender o que está acontecendo aos ímpios. E o Senhor nos chamou a nossa atenção semana passada, justamente para que eu e você não fiquemos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, mas que os nossos olhos estejam continuamente na palavra, continuamente no Senhor. Então, o Asaf, quando entrou no santuário do Senhor, entrou na casa de Deus, então ele de fato compreendeu pelo que ele existia, pelo qual ele foi chamado. Então ele declara: Senhor, quem tenho eu nos céus, além de ti, e que tenho na terra, além do Senhor? Então ele compreendeu que ele precisava estar com os olhos atentamente ao Senhor. E quando esse culto do domingo passado acabou, eu fui muito ministrado no Espírito para que a gente continuasse falando acerca de uma vida de adoração. Repete isso comigo: uma vida de adoração. Você já aprendeu aqui também na comunidade que adoração não é música, adoração não é a quantidade de canção que eles cantam, nem os acordes que nós tiramos. Adoração é a vida que nós escolhemos vivê-la para agradar a Deus. Então a minha vida precisa ser uma vida de adoração, na fala, no gesto, no agir e no reagir. Até porque a gente acha que somos quando a gente age, e na verdade está explícito em nós da forma como a gente reage. Conta para esse irmão, para ele participar do culto. Fala: você não é quando você age. Diga: você se revela quando você reage. Isso. Então a forma de reação nossa expressa se nós temos uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de adoração. Então é necessário que a gente compreenda também que existe um meio, existe uma forma, existe aquilo que Deus quer sacar de nós. Então não é qualquer coisa que o Senhor vai receber, não é qualquer adoração que Ele vai tomar para si. Então muitas vezes a gente acha que cantando uma música a gente está adorando ao Senhor. Por diversas vezes, tanto eu quanto você, certamente já cantamos canções para Deus, mas na verdade, pelo momento que estávamos vivendo, nós não demos para Deus, nós demos para o momento em que nós estávamos vivendo. Então aquela adoração, aquela canção não foi para Deus, foi para um momento, ou quando não, para banquetear ou barganhar com Ele alguma coisa.
Porque nós temos essa mania. E eu falo isso quase todos os cultos, de tem por hábito, né? De se cumprimentar muitas vezes e dizer assim: ô irmão, como é que você está? E as lutas? E as provas? Não sei se você conhece gente que se cumprimenta assim. Tem gente que não fala: como é que você está? Deus te abençoe, shalom, que o Senhor abra portas, que o Senhor faça com que você alcance lugares extraordinários. E tem gente que se cumprimenta assim, mas tem gente que cumprimenta ao contrário. E aí, irmão, como é que você está? Está na luta? Está na prova? Aí o outro fala assim: Satanás está agindo, o diabo está assim. Então a gente começa a só resmungar. Então quando a gente começa a barganhar coisas com Deus, eu quero ler com você alguns textos aqui. E se eu pudesse pôr um tema no que quero falar hoje, é: Deus prova, Deus aprova e Deus promove. Repete comigo: Deus prova, Deus aprova e Deus promove. Faz uma carinha boa, irmão, e conta para o irmão do seu lado: Deus prova, Deus aprova e Deus promove. Por que Deus prova? Para gerar conhecimento. Por que Deus aprova? Para te mostrar experiência. E por que Deus te promove? Para que você tenha entendimento. Para que você precisa de conhecimento, experiência e entendimento? Você precisa de conhecimento para saber quem Ele é. Você precisa de experiência para você saber o que Ele pode fazer. E você precisa de entendimento para você saber que através de você outros também possam ver. Então é por isso que Deus te prova. É por isso que Deus te aprova. E é por isso que Deus te promove. Então entenda que Deus não vai promover sem antes provar. E Deus também não vai te promover sem antes te aprovar. E a aprovação vem a partir do momento que você queira viver a prova de Deus. Olha para o teu irmão, participa ele, porque culto de manhã precisa participar. Fala para ele: você só vai ser aprovado quando você passar em silêncio na provação. Deus não é um Deus ruim, mau, que quer colocar você dentro de uma cova, ou lançar você numa cisterna, largar você lá para ver se você suporta. Não, mas é que Ele quer que muitas vezes eu e você compreenda que algumas situações adversas que a gente possa enfrentar, Ele não deixa de estar lá, Ele está lá, justamente para que você saiba que no meio dessa circunstância, Ele vai guardar você, Ele vai preservar você. Se nós pegarmos de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver inúmeras situações. Dias atrás, eu falava com os nossos jovens sobre isso. Falávamos de João. O João, que você vai ler comigo aqui no Evangelho de João. João não é só love, paz e amor, como a gente conhece o João. O João que Jesus pegou no início da caminhada era um homem rude, um homem estúpido, um homem bruto, um homem amargo, um homem que na verdade tinha palavra pesada. Tanto é que ele era chamado de Boanerges, e Boanerges é filho do trovão. O que é filho do trovão? Raio. Então pensa quem era esse homem. Esse era um homem bocudo. Uma ocasião, as pessoas não queriam ouvir sobre Jesus. Ele perguntou para Jesus: quer que a gente ore aqui, Senhor, para que caia fogo do céu e consuma esse povo? Ó, o João, irmão, que está ao pé da cruz querendo matar o povo consumido. Agora, à medida que a graça alcançou o João, à medida que o João foi sendo provado pelo amor, o João foi se quebrantando, o João foi sendo transformado, e à medida que esse quebrantamento chegou e ele foi sendo transformado, ele foi sendo aprovado. Aí chegou a hora que o Senhor tinha que fazer o quê? Promover o João. E como que Deus promoveu? Deus pegou o João e levou o João preso numa ilha, sozinho, largou ele lá. Naquele lugar, João não estava só, podia estar só de pessoas comuns, mas estava presente o Pai, estava presente o Filho, estava presente o Espírito Santo. E o Senhor arrebata ele de sentidos e dá para ele a visão do Apocalipse, mostrando para o João como valeu a pena, João, você ser fiel, ter passado pelo momento da prova, ter desejado ser aprovado. Agora estou promovendo você para um lugar excelente. Que você possa compreender que toda prova de Deus na sua vida vai gerar uma aprovação se você quiser. E se você quiser a aprovação, Deus vai promover você em nome de Jesus. Para isso, a gente precisa compreender algumas coisas. Eu quero mostrar alguns textos para você que são simples, e eu prometo que não vou demorar muito, esse culto vai acabar na hora. Quem crê, fala amém. João 4, verso 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Repete comigo: essa é a hora.
Olha para esse irmão cheiroso do seu lado e fala para ele: essa é a hora, irmão. Vira a cabeça para trás, chama a atenção do irmão e fala assim: irmão, essa é a hora. Muda o discurso agora e fala: irmão, chegou a sua hora. Isso, o texto diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, alguém aqui? Adorarão ao Pai. De que forma? Com música, com worship, com harpa. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você conhece esse texto? Ele faz parte de um dos diálogos mais lindos de Jesus com a mulher samaritana. E quem era essa mulher samaritana? Mais ou menos o que você está vendo hoje em Israel, acontecendo entre os judeus e os muçulmanos. Os samaritanos não tinham relacionamento com os judeus. Eles não se topavam, se odiavam, viviam bastante distante. E essa mulher tinha que ir ao poço de Jacó para retirar água. E Jesus, quando passava com os seus discípulos, sabendo que essa mulher ia encontrar-se naquele lugar, despede os seus discípulos, pede que eles avancem um pouco. E Jesus fica ali, marcando um encontro verdadeiramente com essa mulher. E quando ela busca água ali, Jesus pede água a ela. E você conhece o diálogo que ela fala: se você soubesse que eu sou samaritana, você compreendesse isso, você não estaria aqui para conversar comigo. E Jesus disse: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria o poço, você daria tudo, você não ficaria questionando, porque além disso você beberia do que eu posso te dar. Então o que Jesus estava tentando fazer ali? Mais do que mostrar a ela, era quebrar todo um jugo, um cativeiro que estava sobre ela. Quando você começa a estudar os povos samaritanos, você vai ver que quando Jesus fala para ela que ela não estava casada, ela já tinha tido 5 maridos, inclusive o que ela estava com ele não era dela. Jesus não estava dizendo isso para expor ela, para expor os sentimentos dela, mas era para remeter ela aos seus antepassados e ao seu povo, que na verdade virava e mexia, estava trocando de adoração a deuses. O povo samaritano vira e mexe, trocava a adoração aos seus deuses. Então Jesus, quando fala dos 5 maridos, não fala só do relacionamento afetivo dela, fala daquilo que eles criam, daquilo que estava dentro dela, daquilo que na verdade a fazia ficar aprisionada dentro dos dogmas daquilo que recebia. E Jesus disse para ela: mulher, vai chegar uma hora em que o Pai vai tomar para ele os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que de fato querem um compromisso com ele para toda a vida, até porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar os verdadeiros adoradores. E é isso que o Senhor está procurando em nós. Então, o que o Senhor primeiro quer dar para mim e para você? Uma vida consagrada aos pés do Senhor. Que a minha vida e a sua vida seja para o louvor dEle. Aqui, nesse texto, Jesus estava provando essa mulher, dizendo a ela: se você quiser, você não vai vir mais nesse lugar aqui para saciar a sua sede, nessa água comum, porque você vai beber de uma água que vai jorrar a vida eterna em você. E assim é necessário que eu e você também tenha o desejo de aplicar a minha vida, a sua vida, a nossa vida aos pés do Senhor. Eu não tenho como avançar nessa palavra sem voltar um pouquinho na mensagem de domingo passado, porque quando nós vamos para a história do Asaf, como a gente aprendeu semana passada, ele era um ministro de Deus, foi separado para estar na casa de Deus. Eu e você não fomos separados para outra coisa. O Senhor não tirou você, a mim, a nós, da onde estávamos para outra coisa que não seja para o louvor dele. Então, neste tempo em que nós estamos vivendo, um tempo tão difícil, não há outra forma de viver que não seja adorando ao Senhor. Repete comigo: os olhos do Senhor estão sobre Jaú, procurando os adoradores. Diga que adore a Ele em espírito e em verdade. Então, neste episódio desse texto, nós vemos Jesus provando uma mulher. Se você quiser, você vai desfrutar de algo extraordinário. Você precisa entender que a prova de Deus em nós é essa. O Senhor nos apresenta: se você quiser, você pode beber.
Eu falei aqui nos últimos cultos, tanto quinta quanto domingo, que no dia 17 de outubro agora, eu completei 26 anos de conversão. Puxa vida, que coisa maravilhosa, 26 anos, que numa manhã de domingo, numa piscina, lá no Vila Ribeiro, um distrito que nós temos aqui da cidade, foi o batismo em que eu disse: Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Como é maravilhoso poder olhar para esse tempo e ver o cumprimento do Senhor na minha vida, é melhor ainda e mais gostoso ainda, olhar que neste ano que eu completei 50 anos de idade, nem 26 de conversão, 24 deles eu vivi nas trevas, 24 eu vivi na religião, 24 anos eu vivi na cegueira espiritual, achando que eu até queria alguma coisa, até que eu agradava a Deus, mas na verdade, há uma história do Paulo depois que Jesus se revelou a ele, há uma história do Paulo depois que os olhos do Paulo se abriram, e que o Paulo fez uma escolha: Senhor, eu vivo para te adorar, eu vivo, Senhor, para te servir, eu vivo, Pai, para que o nome do Senhor seja exaltado através de mim, na vida das pessoas, e que é importante que eu diminua, para que o Senhor cresça todos os dias, em nome de Jesus. Quando o Senhor te tirou do lamaçal, quando o Senhor te tirou do lamaçal do pecado, das trevas, aonde você estava aprisionado, foi justamente para que você fosse um instrumento de louvor, para que você na verdade pudesse ser lapidado. Ah, querido, de 1997, quando foi o ano da minha conversão, até agora, quantas provas foram as que eu passei, quantos apertos o Senhor já não me fez. E algum tempo atrás, há muito tempo atrás, no prédio do centro ainda, eu ministrei uma palavra e levei argila um dia. Não sei se você já fez essa experiência. Se não fez, vai numa loja de R$ 1,99 esses dias e compra um pedaço de argila. Quando você vai comprar argila, a argila está plastificada, está dentro de um saco plástico. E aí, você pode tocar nela, ela vai estar molinha. Aí você vai tirar daquela embalagem, você vai fazer o desenho, faz uma pessoinha bonitinha. Não precisa fazer muito. Tem gente que quando vai fazer o pastor, me faz cabecinha pequena e uma barriga grandona, não sei porquê. Mas aí faz um bonequinho bonitinho e deixa esse bonequinho depois separado. E guarda a argila de novo num saquinho. Só o bonequinho você deixa fora. Qual a experiência que você vai ter? Horas depois, ele já vai estar em processo de secagem. Aquele que está fora, porque teve contato com o ar, porque teve contato com aquilo que é externo. Mas aquela argila que está guardada dentro do plástico, ela vai manter-se intacta, moldável para um momento da frente outra vez. E por que você está querendo dizer isso, pastor? Porque nós somos assim. Quando nós saímos do ambiente da glória de Deus, nós somos capazes de ver algumas coisas que quando estamos na presença não vemos. Quando olhamos para Adão e Eva, eles viviam nus, mas quando pecaram e transgrediram, só ali os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus. Significa então, e quando eles deixaram o ambiente da graça, o ambiente do favor, o ambiente de adoração ao Senhor, eles foram facilmente tragados. Assim sou eu e você. Todas as vezes que a gente sai do ambiente da graça de Deus, as trevas, o mundo, aquilo que não nos pertence, vem sobre nós e faz como esse personagemzinho de barro que você pode fazer esses dias. Vai ficar enrijecido, atrofiado e nada mais serve para ser quebrado. Porque se você for colocar água para tentar amolecer aquela argila, você já não amolece mais, porque ele teve contato com tudo aquilo que não agrada a Ele próprio. Então, que você também possa aprender que os olhos do Senhor estão sobre nós, procurando nesse tempo verdadeiros adoradores, que escolham ter uma vida de adoração, uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida de compromisso. Olha para o irmão do seu lado e diga: nessa manhã você veio aqui para ouvir que o Senhor está procurando você para uma vida de adoração, para uma vida de serviço, para uma vida de entrega. E ministra na vida dele, fala: eu repreendo sobre a sua vida toda distração, todo laço do inimigo que tenta levar você a viver fora dos anseios que o Pai tem para a sua vida. Aí, quando nós olhamos para esse texto, a gente pode aprender que aqui o Senhor estava tentando mostrar para essa mulher, trazer conhecimento para ela. Você precisa conhecer quem eu sou, porque ninguém é capaz de adorar a Deus sem de fato conhecê-lo, sem de fato mergulhar-se
confiadamente no Senhor. Eu não sei qual o nível que você tem de vida com Deus. Eu não sei qual o nível de conhecimento que você tem com o Senhor. Mas eu também não sei quais são os traumas ou quais são os medos que você tem que te impede de se relacionar muito mais profundamente com o Senhor. Há anos nós pregamos aqui na comunidade, principalmente aqueles que tiveram dificuldade de relacionamento com pai e com mãe, têm dificuldade de se quebrantar muito mais na presença de Deus. Então, queira romper com essa dor, queira romper com esse trauma e romper com essa ausência das figuras da terra, mas queira se conectar com o Criador de todas as coisas, que lá no ventre da sua mãe sonhou com você, mesmo quando você era informe ali, o Senhor já te desejava em nome de Jesus. Abençoa quem está perto de você e diga: no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia. Fala para ele: do jeitinho lindo que você é, Ele já esquadrinhava a mim e você. Então é necessário que a gente compreenda que eu preciso querer conhecer mais do Senhor. Para que eu preciso conhecer? Para o dia que eu for passar pela aprovação, eu saiba viver. E aonde a gente vê isso? Atos 16, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Quem está entendendo o que eu estou falando, fala aleluia. Aguenta firme que minha palavra já chega já, mais 5 minutos eu já chego nela. Estou contando um parafrase para a gente chegar nela. Atos 16, versículo 25. Olha que lindo, você conhece, está até pintadinha na sua Bíblia, e os mais caprichosinhos tem até uma florzinha feita em volta. Atos 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. Verso 26 diz assim: de repente houve um terremoto tão violento. Fala comigo, um de repente. Fala para o teu irmão: o de repente de Deus virá sobre a sua vida também. Fala: vai vir sobre a sua família, vai vir sobre os seus negócios. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Que coisa extraordinária. Paulo e Silas presos, apanharam muito. Por causa do quê? De uma vida de adoração, uma vida de entrega. Pedro, Tiago e João, eles quando saem da palavra, do derramamento do Espírito Santo e vão cumprir a missão, qual é a primeira missão deles? Eles vão até a casa, até o templo. E quando eles chegam no templo, quem que eles se deparam? Se deparam com um coxo sentado bem na entrada. E o coxo faz o quê? Uma expressão que para nós do Brasil é esmola, para os judeus é tzedakah. A palavra esmola no português é do original tzedakah, que significa justiça de Deus. Então aquele moço que estava paralítico na entrada do templo estende a mão e diz o quê? Tzedakah, tzedakah, tzedakah. Ele não estava gritando esmola, esmola, esmola. Ele estava gritando justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus. Então Pedro, Tiago e João, que sobem para ir ao templo, cheio do Espírito Santo, fala comigo, cheio do Espírito Santo. Isso, são cheios do Espírito Santo. Eles não estão vendo mais o que é natural, eles estão vendo agora o que é espiritual. Por um leve momento eles sabiam que na porta do templo eles tinham que lançar as suas sementes, porque o gasofilácio nas sinagogas fica na entrada, não fica no altar. É justamente porque quando você entra, você deposite alguma coisa. Eu acredito, isso não está na Bíblia, está no capítulo número 1 da Bíblia do Paulo. Mas na minha Bíblia eu entendo, na minha forma de enxergar, que por um leve momento eles tentaram meter a mão no bolso para entregar uma esmola, uma tzedakah, uma justiça de Deus para aquele moço. Mas, cheios do Espírito Santo, eles foram despertados e disseram o quê? Olhem para nós. E quando aquele moço olha para eles, eles dizem o quê? Ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Na mesma hora, não foi algumas horas depois, não foi dias depois, na mesma hora aquele moço salta.
E quando aquele moço salta, aquele moço começa a andar, e aquele moço entra na casa de Deus, não mais como aquele que era apontado dizendo: olha lá o paralítico pidão, olha lá o paralítico que fica pedindo ajuda na porta do templo. Agora é aquele que era um paralítico, que agora adora ao Senhor. Por quê? Porque homens que foram cheios do Espírito Santo, compreendendo a sua missão, viviam de uma forma de adoração, e quando passavam próximos das pessoas que necessitavam, estendiam a mão. Paulo e Silas estavam numa situação complicada agora, justamente por ser anunciadores das boas novas. Esse é o nosso grande problema. A gente acha que por estarmos em Cristo, a gente vai viver paz e amor, as nossas lutas vão acabar. Pelo contrário, agora que vai começar, agora que você vai ficar bom, agora que você vai ser lapidado, agora que as trevas vai se arregimentar contra você, mas cada inimigo que se levanta é uma vitória que vem a seu favor, em nome de Jesus. E aqui, estão dentro da prisão, estavam ali murmurando, estavam ali reclamando? Não, eles estavam ali sendo o que agora? Aprovado. Olha para o teu irmão e diga assim: uma vida de adoração é no meio da circunstância contrária que você vai ser provado. Ali a dor era grande, machucados. Eu já contei isso aqui por diversas vezes. Talvez você já estava no culto quando me ouviu falar. Não era uma prisãozinha comum, não era uma casinha, era um lugar cavado no mais profundo, como se fosse um calabouço. E ali não tinha janela, não tinha outra coisa que não fosse uma porta, porque se tivesse janela eles iam faixa da luz, viam luz do sol, eles podiam se aquecer. Eles cavavam com profundidade justamente para que tivesse umidade da terra, para que eles pudessem morrer mais rápido quando ficavam ali dentro daquelas prisões. A umidade do lugar trazia água no pulmão, trazendo água no pulmão, pneumonia, e isso matava a pessoa rapidamente. Então era lá dentro que eles estavam, tudo arrebentado. Paulo e Silas entenderam que a vida deles era uma vida de adoração, era uma vida de louvor. Não tinha instrumento, não tinha teclado com efeitos, não tinha guitarra, não tinha violão, não tinha pandeiro, não tinha reco-reco, não tinha zabumba, mas tinha boca, mas que tinha um coração quebrantado, mas tinha um coração que sabia que aonde o nome do Senhor era invocado, a presença do Senhor se manifestaria ali. Eu imagino que Paulo, com a cara toda arrebentada e a boca quase que fora do lugar, disse: Silas, você está aí, escuro. Paulo, estou. Como é que você está? Lascado, arrebentado, moído. Estou com um negocinho meio doce na boca, mas estou achando que é sangue. Mas até que está gostoso. Pelo menos está mantendo ela um pouco lubrificada. Aí o Paulo falou assim: então tá bom, se a sua boca está abrindo, a minha também está. Então nós vamos fazer o que a gente mais sabe fazer. Aí eles começam a cantar: não há Deus, não há Deus melhor. Olha o que eles estão cantando. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aí o Paulo gostou disso, falou: Silas, vamos cantar mais alto, Silas. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aí eles transferem para o Senhor. Criou os céus, criou a terra. Eles estão cantando na prisão e o trono só observando. Criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Você pode levantar as mãos e dizer: para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu
o seu louvor. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está contando. Quando eles começam a cantar assim, o trono olha, observa e diz: deixa eu promover esses meninos. Um terremoto chegou naquele lugar. Eu fico tentando imaginar. Pode aumentar o terremoto, irmão. Irmão, isso. Faz esse efeito que fica legal. Isso. Aí eles aumentaram. Criou. Criou os céus, criou a terra. Começou a aumentar com mais intensidade. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Faz assim com a mão. Diga assim comigo: Deus estava aprovando Paulo e Silas. Fala: Deus estava comprovando uma experiência na vida deles. Aí a fama deles qual era lá fora? Você sabia que o Paulo e Silas estavam presos? De repente os caras começaram a cantar, rapaz. Até escutaram eles cantar. Depois que o negócio pegou lá dentro, não sei, rapaz, todo mundo que estava lá disse que viu um terremoto lá. E assim, todas as prisões foram abertas. Não foi uma, foram todas. O texto diz isso: todas as prisões foram abertas quando Paulo e Silas oraram e cantaram. Os caras têm vida com Deus. É o que Deus quer gerar em você, uma vida com Ele. Eu quero declarar que esses milagres, como aconteceram na vida de Paulo e Silas, vai acontecer na sua também, em nome de Jesus. Eu profetizo que os cárceres vão se abrir também, e que as paredes do cárcere vão vibrar e vão tremer, e o Senhor abençoará a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aí chegou uma hora que Deus precisa promover. Segundo livro das Crônicas, e aqui começa a minha palavra, e a gente vai ler e vai orar. Segundo Crônicas capítulo 20, é bem conhecido de todos nós, verso 14. Se você ler na sua casa depois do versículo 1 até o versículo 13, você vai ver que ali Josafá faz uma oração ao Senhor diante do avanço dos amonitas, diante do avanço dos moabitas. Eles estavam angustiados, e ali Josafá, que tinha uma vida ao Senhor e que resgatou a adoração a Deus, ele ora ao Senhor, ele transfere tudo ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o que nos fez chegar até aqui. O Senhor também não permitiu que a gente entrasse na terra deste povo, que a gente não confrontasse a eles quando estávamos vindo para a direção que o Senhor nos deu. E agora eles estão vindo contra nós, estão querendo vir nos destruir. Senhor, nós transferimos isso a Ti. E aí a partir do verso 14 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Olha para quem está perto de você e diga: não se apavore com o tamanho do exército, nem com a intensidade do diagnóstico. Diga: essa batalha não é sua. Diga: essa batalha é do Senhor. De quem é essa batalha? Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. O que o Senhor estava dizendo através do profeta para eles?
A peleja é minha, a peleja é do Senhor. Porém, vocês não vão ficar em casa, sentados tomando coca, nem comendo paçoca. Vocês vão ter que ir em encontro do inimigo. Vocês vão ter que mostrar para eles que medo deles você não tem. Então, se eles vêm subindo por aqui, desce por ali, vai encará-los, sem medo. O seu inimigo precisa ver que você não tem medo dele. O texto continua: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Repete isso comigo: tome posições. Olha para o teu irmão hoje e fala assim para ele: toma posição aí, irmão. Faz uma cara de exército, fala para ele: toma posição aí, irmão. Toma posição. Isso, toma posição. Permaneçam de que forma? Covardes? Firmes. Fala que nem jauense, firme. Isso. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saia para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se. De que forma? Em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e todo Jerusalém. Tenham fé ainda em quem? No Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem perante o esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Eu vou contar até 3, você vai levantar sua mão mais alto que você puder, e você vai dizer essa expressão: deem graças. Pode deixar o versículo ali: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos fazer de novo? Você pode fazer isso 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 outra vez? Você pode falar mais uma vez? Minhas guerras. Mais uma vez. Assim que eu luto minhas guerras. Deem graças ao Senhor, Assim que pois eu o seu luto amor